Bom dia, eu sou Gil Pedras, Preciosas e Outros. Estamos de volta para dar continuidade neste trabalho, né? Manhã de sexta-feira, uma manhã bastante agradável, né? E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, por mais um dia, né, que nós estamos iniciando debaixo da graça e do poder de Deus, né? Se estamos aqui, se chegamos aqui até este momento, é porque Deus, Ele tem nos sustentado pela Tua Palavra. E hoje eu quero compartilhar alguns versículos da Palavra de Deus aqui, para a sua meditação, para o teu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual, ou seja, para o nosso crescimento espiritual. Amém? O versículo da palavra ele se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, o versículo é o 19, onde a Bíblia nos ensina: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Tem algumas traduções que mudam uma palavra um pouquinho, mas ela vai dar o mesmo significado, né? Que a palavra de Deus não pode ser mudada. Aqui para nós entendermos porque o profeta está falando desta maneira: se quiserdes e me ouvirdes. Nós precisamos ler todo o capítulo. Quando eu ler todo o capítulo, eu vou entender por que Deus está falando desta maneira. Se quiserdes e me ouvirdes. Porque se eu pegar somente o versículo 19, né, do capítulo 1, se eu pegar apenas o versículo 19, ele vai ficar um versículo isolado. Aí você pegando todo o capítulo, o texto inteiro, né, desse capítulo, você vai entender o porquê que Deus está falando desta maneira. Entendeu? Então, Deus está falando assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes. Este é um versículo chave e ele tem condições. Tem duas condições neste versículo. A primeira condição, para você comer o melhor dessa terra, você tem que querer. Se quiserdes e me ouvir, eu tenho que querer. Isso daí não cabe a Deus. Deus, ele age em cima da sua palavra. Deus, ele trabalha com a sua palavra. Tudo o que Deus prometeu para você está dentro da tua palavra. Deus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer. Deus continua abençoando, mas é pela palavra dele. Por isso ele está dizendo: se quiserdes, e depois ele coloca: e me ouvirdes. Eu tenho que parar para ouvir. A palavra de Deus, ela nos ensina em Romanos 10:17 que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é isso, é simples demais. Ou seja, é nós colocarmos tudo aquilo que nós aprendemos dentro da palavra de Deus em prática. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus no Salmo 119, o versículo de número 105, a Bíblia vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isso é a palavra de Deus. É ensinamento da palavra de Deus para o teu crescimento. Quando eu vou lá no livro de Oséias, eu vou ver Oséias declarando ali, o profeta declarando: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, o cristão, ele precisa ter o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento, ele vem através da meditação, da leitura, uma leitura diária na palavra de Deus.
Como você vai ter conhecimento? Lógico que ouvindo, participando de reuniões de estudo bíblicos, né? Mas também você, na sua própria casa, você meditar na palavra de Deus, amém? E no versículo aqui do Salmo 119, o versículo 11, o salmista ele declara: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá vendo? O segredo é guardar a palavra de Deus. Você tem que guardar a palavra de Deus, ela tem que estar dentro do teu coração. Há um versículo que eu prego ele constantemente, que se encontra em Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra de Deus e não compreendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. É assim que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que aplicar, eu tenho que ouvir. Ouvir é guardar, ouvir é você pôr em prática. O Senhor Jesus Cristo, ele ensina ali no final do Sermão da Montanha, ali, bem no finalzinho, no capítulo 8, quando ele está falando ali das duas pessoas, dos que ouvem, dos que praticam e os que não praticam. No finalzinho ele diz: portanto, bem-aventurados são os que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Amém? Glória a Jesus. Em Apocalipse, no capítulo 13, no capítulo 19, o versículo 13, a parte final do versículo, ela diz assim: e o nome pelo qual chama é o verbo de Deus. Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele é o verbo de Deus, o verbo é a palavra. Quando eu olho para a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, a palavra de Deus, Jesus é a palavra, tudo gira em torno da palavra de Deus. E Deus pode ter certeza, Ele não vai agir de acordo com as tuas emoções. Deus não vai agir de acordo com as tuas lágrimas, é lógico que vale. Mas Deus, ele vai agir em cima da palavra dele. O profeta Jeremias, ele diz, no capítulo 1, versículo 12, eu velo pela minha palavra para cumprir. Amém? Deus, ele cuida. Ele cuida da palavra dele, para que ela venha se cumprir. Quando vai se cumprir? Quando nós querermos, quando nós ouvirmos, quando nós guardamos no coração a palavra de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai um pouquinho, pedir direção, sabedoria. Se você acha que você não tem sabedoria, não tem entendimento, pede para Deus. Pede com fé, porém, é o que a Bíblia ensina. Papai, em nome de Jesus, neste momento, estou apresentando a Ti, ó Deus, todas as pessoas, meu Deus, que independente de país, independente, ó Deus, de religião, independente, ó Deus, de onde elas estiverem, Senhor, que elas ouvirem, ó Deus, esta mensagem. Senhor, eu oro para que o Senhor dê entendimento, ó Deus, dê sabedoria, para que todos, ó Deus, possam compreender, Senhor, a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.